Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é O Poder do Chamado. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. E eu já queria apresentar para vocês a estrutura do nosso vídeo de hoje. A estrutura desse vídeo que é o poder do chamado. Quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, para que possamos ser cada dia mais e mais cheio do Espírito Santo. E nós iremos falar nesse vídeo sobre o poder do chamado dividido em 3 pontos: o entusiasmo, o entusiasmado, o negligente e, para concluir, o tipo que devemos ser, o obediente. E aí o texto base do nosso vídeo de hoje se encontra no livro de Lucas. Eu vou ler essa referência de Lucas, que se encontra no livro de Lucas, capítulo número 9, do versículo 57 a 58. Também tem a referência paralela, que é o mesmo texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo número 8, do versículo 18 ao seguir. Porém nesse livro de Lucas, no livro de Lucas há um exemplo a mais. Por isso que eu escolhi ler essa referência aqui, que vai nos dizer assim: Lucas, capítulo de número 9, do versículo 57 ao 62, nos diz assim: Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, te seguirei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm tocas, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Respondeu Jesus: Deixa para os mortos o enterrar os seus mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero que vocês observem nesse texto que Jesus apresenta 2 tipos de pessoas: o entusiasmado, que é esse que se apresenta para Jesus dizendo que vai seguir Jesus, e aquele que é o negligente, que Jesus dá 2 exemplos, para esse tipo de pessoa. Um que queria enterrar seu pai, e o outro que disse que ia visitar os seus familiares. Primeiro ia despedir da sua casa. E aí eu quero contextualizar para vocês, onde se encontra este ensino aqui. Nós aprendemos nos vídeos anteriores, com Jesus Cristo no Sermão do Monte, sobre diversos ensinos sobre os princípios do reino. Então nós finalizamos no vídeo anterior e agora eu quero continuar caminhando com Jesus neste ensino, nesse aprendizado que Jesus nos traz durante o seu ministério nessa terra. E eu queria primeiro ir aprendendo esses ensinos de Cristo, para depois voltar nos milagres. Então, durante esse ministério de Jesus, aprender das suas parábolas, dos seus ensinos, e depois a gente volta falando sobre os milagres. E aqui, neste texto, Jesus acaba de descer do Sermão do Monte, do monte que ele aplicou o Sermão do Monte, e ali ele vai se dirigir a Cafarnaum. Então, ali no pé do monte, ele logo faz um milagre em um leproso, e ele se dirige a Cafarnaum. E ali na entrada, esse escriba, que é o que Mateus vai nos dizer, se apresenta a Jesus dizendo: segue-me. E é esse estilo de pessoa que Jesus Cristo exemplifica como entusiasmado, que eu chamei de o entusiasmado. Então, Jesus está nos apresentando 2 extremos de pessoas, 2 estilos de pessoas que são 2 extremos: o entusiasmado e o negligente. Esse que se apresenta ao Senhor e diz assim: eu te seguirei. Aqui Jesus Cristo apresenta para ele, conhecendo o coração do homem com certeza, Jesus apresenta que para seguir a ele não é tão fácil assim como talvez ele estava pensando. Que para seguir a ele há um preço a se pagar. Porque ele diz para aquele escriba que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Até as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele estava apresentando qual era a condição de o seguir. Porque talvez esse escriba, que eu chamei aqui de o entusiasmado, se apresentou a Jesus com interesse talvez do status que era de ser discípulo de Jesus. Nós sabemos que apesar das perseguições, da oposição
dos escribas e fariseus, dos mestres da lei, contra Jesus. Nós sabemos que multidões seguiam Jesus. Nós sabemos que essas multidões, elas viam que Jesus tinha algo diferente daqueles escribas, que Jesus tinha uma autoridade diferente no seu ensino. E com certeza, é uma conclusão que nós podemos ter, esse escriba talvez queria seguir Jesus para ter esse status, né, de ser discípulo de Jesus, de um mestre que as multidões o acompanham, de um mestre que executa vários milagres. Então nós vemos esse tipo de pessoa, né, que ele vai a Jesus com o intuito do reconhecimento, ou seja, aquele que está buscando o seu próprio chamado. Ele não está querendo viver o chamado de Jesus, mas ele está buscando o seu próprio chamado. Talvez ele queria ser visto, né, ter esse status de ser um discípulo de Jesus, receber os aplausos, receber o reconhecimento. Então, esse tipo de pessoa, ele tenta viver o seu próprio chamado. O que eu quero dizer? Que viver o seu próprio chamado é diferente de viver o chamado de Cristo. Observe que Jesus não o chamou ele, mas ele se apresentou a Jesus, ou seja, ele queria viver algo. E aqui o que é que nós podemos aprender? Existem muitas pessoas que não querem viver o chamado de Jesus, o chamado de Deus para a sua vida, mas ao invés disso, eles querem viver o seu próprio chamado. Por exemplo, para ficar mais claro o que eu estou dizendo, uma pessoa talvez foi chamada por Deus para fazer missões no Nordeste brasileiro. Mas essa pessoa ela não quer ir para o Nordeste brasileiro. Ela quer fazer missões, quem sabe, na Europa, missões, quem sabe, na América do Norte, nos Estados Unidos. Então ele quer fazer missões, mas em uma localidade totalmente diferente do que Deus tem para ele. E observe que é diferente você ter o chamado de Jesus e viver o seu próprio chamado. Então essa pessoa que quer fazer o chamado talvez no exterior, né, não está querendo viver o chamado de Jesus que Jesus tem para ela, que talvez seja num lugar no interior, numa cidade pacata. Então observe a diferença do que é eu viver o chamado de Jesus do que eu viver o meu próprio chamado. Observe a palavra chamado. O chamado, você é chamado por alguém. Não tem como você chamar. E quem nos chama é Jesus Cristo, que nos diz, segue-me. Observe que Jesus nos diz, segue-me. Não é eu que me disponho a seguir Jesus. Ele me chama e Ele mesmo nos capacita a fazer isso. Observe que o que Deus tem para nós é o projeto perfeito. Por quê? Porque Deus conhece os nossos corações. Talvez uma pessoa que Deus chamou, né, para fazer a sua obra de maneira, sei lá, anônima, vamos dizer assim, que não é reconhecido pelos holofotes. Porque talvez essa pessoa não consiga lidar com essa situação, talvez possa se corromper durante o caminho. E Deus conhece muito bem os nossos corações. Então o mais importante, eu falo em diversos vídeos aqui, o mais importante para Deus, para nossas vidas, é a nossa salvação. Então Ele nos molda, Ele nos trata, Ele faz nos passarmos pelo processo para que possamos alcançar, né, essa salvação que Ele conquistou para nós através da sua morte, da sua entrega na cruz do Calvário. Então o mais importante para Deus é isso, é a nossa salvação. E aqui nós vemos que existem muitas pessoas que estão querendo viver, né, o seu chamado, não o chamado de Jesus tem para a sua vida. Talvez Jesus te chamou para exercer uma ministração de ensino, de exposição, mas você, por saber que esse tipo de ensino não vai talvez alcançar multidões, você talvez possa querer alterar, né, essa sua chamada e querer adequar esse estilo que Deus entregou a você para uma linguagem mais simples que vai alcançar multidões. Nós sabemos que essa linguagem mais simples do evangelista, ela vai alcançar multidões. E talvez também Deus possa ter chamado uma pessoa para evangelizar numa praça, evangelizar na rua, evangelizar no ônibus, mas essa pessoa ela quer evangelizar talvez só se for para um estádio lotado, quer ser o novo Billy Graham do século 21. Então você vê a diferença do que é. Então nós temos que buscar viver o que Deus tem para nós, o que Jesus tem para nós. Não é querer viver o chamado do outro, não é querer viver aquilo que eu acho que é melhor. Eu não escolhi fazer esse vídeo aqui, me expor aqui no YouTube, por exemplo. Não, mas Deus mandou que eu fizesse. Então eu estou debaixo de uma palavra. E ai de mim se não fizer. Então isso é o chamado. Isso é ouvir de Jesus, segue-me. E o que nós devemos fazer é unicamente obedecer. Independente do que irão dizer, do que irão
julgado e o que irão falar. É apenas executar o que Deus, o que Jesus determinou sobre as nossas vidas, com obediência. E aí nós vemos o segundo extremo, né, desse ensino do chamado. Primeiro nós vimos que o entusiasmado que se apresenta, não se dando conta do que é servir Jesus de verdade, apenas talvez querendo o reconhecimento, o status de seguir Jesus, e não se dá conta de que há algo muito mais superior por trás disso. E o segundo é o negligente, que Jesus chama, como ele diz, aquele outro, segue-me, e ele vai e faz o quê? Dá uma desculpa. Senhor, permita primeiro que eu vá enterrar meu pai. E aqui nós devemos entender o contexto da época, que é uma responsabilidade do filho da cultura judaica enterrar o seu pai. Não é que o seu pai já estava morto, mas que o seu pai talvez já estivesse velho, e ali ele deveria cuidar do seu pai até que ele morresse, para ele depois, né, cuidar do reino de Deus. E aí nós vemos aqui que simplesmente é uma desculpa para não viver o chamado de Deus na sua vida. Ele está procrastinando o que Deus tem para a sua vida. Ele está inventando uma desculpa para não executar o que o Senhor tem para a sua vida. E esse é o outro extremo. É aquele que sabe, conhece a voz de Deus, conhece que Jesus o chamou, mas está negligenciando a obra de Deus. Esse estilo também de pessoas, eles não vão colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Antes, eles vão colocar outras coisas em outro lugar. Por exemplo, tem um exemplo muito claro que deixa bem lúcido esse exemplo aqui que Jesus não está nos dando, que é a parábola da grande ceia, em que Jesus apresenta essa parábola, dizendo que o noivo, né, vou até ler, já está bem próximo aqui, Lucas 14, que o certo homem, né, deu uma grande ceia e convidou, né, várias pessoas. Então ele mandou o seu servo convidar essas pessoas. Venha ao meu banquete que já está tudo preparado. E ali ele vê que aquela primeira pessoa começa a dar desculpa, dizendo para aquele servo que foi enviado pelo dono da festa: eu comprei um campo, eu vou ali, vou vê-lo, comprei uma junta de boi, vou experimentá-la. O outro diz: eu casei. Então esse é o estilo marcante do negligente, que sabe que Jesus o chamou, mas está a todo momento dando desculpas. Talvez casou, né? Aí dá desculpa: eu casei, vou primeiro arrumar um emprego melhor, vou construir uma vida financeira estável, para depois eu fazer a obra do Senhor. Aí começa a ter filhos: não, eu vou cuidar dos meus filhos até que eles cresçam, que eles estejam formados, depois eu faço a obra do Senhor. Aí depois vem os netos: vou cuidar dos meus netos, depois eu faço a obra do Senhor. E aí chega o fim da vida dando desculpas para não exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Então, isso é algo muito grave, né? Porque nós sabemos que vidas precisam ser alcançadas. Não é a respeito a nós, mas a outros que precisam ser alcançados pelo esse amor, pela palavra de Deus, precisam também ser libertos das garras do inimigo. Então, isso é algo muito sério, porque nós iremos responder por essas vidas. E aí, Deus, né, através do seu Espírito Santo, me traz nesse vídeo para perguntar para você: até quando você vai dar desculpa para aquilo que Deus tem na sua vida, para o chamado que Deus tem na sua vida, que Ele te chamou e disse para você: segue-me, e você sabe o que tem que ser feito, mas tem negligenciado, tem procrastinado, tem dado desculpas para não fazer o chamado de Deus na sua vida. Não é o seu chamado, é o chamado de Deus para a sua vida, que Ele te chamou e disse: segue-me, e você não tem seguido, você tem dado desculpas para não exercer esse chamado. E aí, olha o que Jesus nos ensina, que esses irão ouvir naquele grande dia. Na mesma parábola da grande ceia, Lucas 14, versículo de número 24, diz assim: eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. Então, cuidado para você ficar de fora desse banquete tão maravilhoso do Senhor, da grande ceia do Senhor. Mas eu creio, se Jesus, se o Espírito Santo de Deus permitiu que esse vídeo chegasse até você, é porque Ele tem algo a fazer na sua vida. E eu creio que você irá voltar enquanto é tempo, exercer o chamado na sua vida, que Deus tem para a sua vida, para alcançar vidas, porque nós sabemos que cada pessoa em particular tem o seu chamado.
Existem homens, sim, que vão ser destaques, vão ser reconhecidos, mas sempre por trás de homens de sucesso, homens que fizeram a obra do Senhor, como eu falei anteriormente, como Billy Graham, existem grandes pessoas por trás deles. Até pessoas que nunca foram conhecidas, mas Jesus já a conhece. E Jesus levantou para também fazer uma grande obra, por mais que não esteja sendo visto por multidões, por pessoas, mas sempre Deus levanta. Então, você sabe qual é o chamado que Deus tem na sua vida. Então, deixe de dar desculpa, deixe de procrastinar, deixe de inventar, depois, mais tarde, quando eu tiver tal idade, depois que eu tiver isso, depois que eu fizer aquilo. Não, exerça hoje. Então, se essa palavra chegou até você, eu creio que é um despertar de Deus para mim e para a sua vida, para que possamos executar, né, com firmeza, com fé, aquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí, para fechar esse vídeo, vamos fechar com o tópico 3, que é o obediente. Então, nós vimos dois extremos que Jesus nos apresenta aqui. O entusiasmado, aquele que se apresenta, não olhando o que é verdadeiramente seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, olhando mais para talvez o status de servir, né, de ser discípulo de Jesus. E o outro que é o negligente. Sabe, conhece a voz de Deus, sabe que Deus o chamou para um propósito, mas tem negligenciado. E aqui é o terceiro ponto, que é o que devemos fazer, que é o obediente. E aí nós temos o exemplo mais perfeito disso é os apóstolos. Jesus passa ali diante daqueles pescadores, Pedro e seu irmão, João, Tiago e João, e ali Jesus diz a eles: segue-me. E eles abandonam tudo, abandonam o negócio do seu pai, abandonam os negócios que eles tinham para seguir a Jesus. Abandonam tudo para servir Jesus. Priorizam o reino em primeiro lugar. Também nós temos o Levi, que é Mateus, que ali é um coletor de impostos que poderia ser comparado a um auditor fiscal da Receita Federal, por exemplo, que cobrava os impostos, né, para o Estado, que no caso era Roma. E ele abandona tudo, que com certeza a renda ali deveria ser altíssima, né, daqueles cobradores de impostos. Mas ele não olha para isso e apenas ouve a voz, apenas ouve o chamado e segue-me. E larga tudo e segue Jesus. Então são esses exemplos, né, desses apóstolos, desses grandes homens de Deus, que viveram coisas extraordinárias, que estiveram lado a lado de Jesus, né, que desfrutaram de maravilhas diante, né, daquele que era o Verbo encarnado, do próprio Deus encarnado. E ouviu grandes ensinos, aprendeu grandes coisas, realizaram muitas coisas. Que possamos ser igual esses exemplos, né, de apóstolos que foram obedientes ao chamado, que largaram tudo e seguiu Jesus. Então, ouça a voz, ouça aquele que te chama. E eu quero agradecer ao Senhor Deus por essa oportunidade de estar fazendo a sua vontade. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.